tarde, meus amores. E aí, vamos lá? Mais uma quinta, mais uma aula para vocês. E hoje vamos costurar aquela calça modelada na aula passada. Primeiro, eu vou responder algumas perguntinhas que vieram durante a semana, o pessoal me mandando mensagem, que pode ser uma dúvida de outras pessoas. Referente a tecido, qual tecido usar para fazer a pantalona? Então, essa modelagem que nós fizemos, especificamente, precisa ser um tecido bem leve. Por quê? Como ela tem o elástico e ela é maior que a medida da cintura, ela não tem um zíper na lateral e é bem justinha na cintura. Não, ela é maior e nós vamos colocar um elástico. Então, precisa ser um tecido bem leve para ter caimento. Se você fizer com um tecido estruturado, ela vai ficar muito rígida e vai dar muito volume na região da barriga, tá? Então não vai ficar legal. Então isso é viscose, eu vou usar o chambré, que é o que eu tenho em casa, vocês já conhecem, já usaram na sala de aula. Ele é bem levinho e dá caimento. Pode ser também uma viscose, mas tem que ser um tecido nessa linha, bem leve e soltinho, tá bom? E outra dúvida é, posso fazer pantacur com essa modelagem? Com certeza, é só mudar o comprimento. Em vez de colocar lá no pé, igual eu falo, coloca na altura que você deseja, prontinho, tá feita a sua pantacur, certo? Então, bora botar a mão na massa. Turmas, vamos lá. Então, aqui eu tenho a minha modelagem aberta, lembrando que esse lado é a parte das costas e esse lado é a parte da frente. Então, eu não vou ter costura na lateral da minha calça. Aqui o tecido está dobrado e eu vou prender medindo o fio. Como essa linha é reta e essa também, eu posso usar qualquer uma delas como fio. Então, o que acontece? A distância que eu tiver aqui tem que ser a mesma aqui embaixo. Ou eu posso medir a distância do fio para a ponta do tecido aqui e deixar a mesma distância na outra ponta. Não precisa medir os dois, eu meço um só, mas qualquer um deles. Eu vou medir aqui que tá mais prático para mim, né? Então, primeira coisa, vou alfinetar perto aqui da minha linha, do meu fio. Depois, eu vou medir quanto tem do fio para a ponta do tecido. Aqui precisa contar os milímetros. Então, eu tenho 6,9, 6 centímetros, 9 milímetros. Aqui, nessa outra ponta, eu vou deixar com a mesma medida. Então, eu já encaixo a minha fita métrica na medida certa e vou arrastando a minha modelagem para a medida que eu quero. Acertei aqui, vou alfinetar também. Então, você tem que prender as pontas primeiro. Agora, eu vou alfinetar todo o contorno da minha modelagem. Lembra sempre de deixar em volta, no mínimo, 1 centímetro de espaço para poder cortar. E na barra, eu vou deixar aqui 5 centímetros, tá bom? Essa barra vai ser larga porque eu quero a costura dela um pouquinho mais larga e uma margem de segurança, caso meu tecido fique um pouquinho curto, qualquer coisa assim, eu tenho um espaço para trabalhar, ok? Outra coisa que eu ainda não falei é lave o tecido antes de usar. Não precisa lavar com sabão, é só deixar ele de molho na água, 1 horinha, 2, e depois secar. Por quê? O tecido ele encolhe muito, aí a gente não sabe quanto ele vai encolher. Alguns encolhem menos, outros mais. Então, você já fazendo isso, ele vai encolher o que tiver para encolher e não vai te dar problemas futuros. Porque às vezes você compra uma peça, ela tá ótima no seu corpo. Depois que você lava, ela encolheu. Então, para não correr esse risco, lava o seu tecido antes. Então, aqui eu já alfinetei a peça praticamente toda, só vou colocar mais um alfinete ali na pontinha. E vou cortar o meu tecido, deixando 1 centímetro em tudo, 1 centímetro de margem de costura e 5 na barra. Aqui eu já tô com a minha calça cortada. Eu vou retirar os alfinetes e mostrar para vocês onde vamos começar a costurar.
Aqui a modelagem já está solta. Eu vou começar minha costura pelos ganchos. Então, olha, aqui eu tenho as duas partes da calça, né? Os dois lados, as duas pernas. Eu vou começar costurando os ganchos. Vou passar a reta com 1 centímetro de margem e a overlock na pontinha. Aqui a mesma coisa, reta com 1 centímetro, overlock na ponta com os dois tecidos juntos. A costura já está feita. Olha aí, reta e overlock nos dois lados, nos dois ganchos. Agora eu vou abrir, vou unir aqui a costura dos dois ganchos. Vou juntar aqui bem certinho. Colocar um alfinetinho em pé, que é para manter essas duas costuras bem alinhadas. Agora eu vou unindo a perna. Como eu sempre falo para vocês, já vou alfinetar aqui na outra ponta de uma perna. Estico aqui, vou prender o meio. Para quem se sentir mais confortável, alfineta e alinhava. Vou pegar agora a outra perna e fazer a mesma coisa. Prender a ponta e o meio. Estico, pego aqui o meio, junto as pontinhas, alfineto. Agora eu vou lá na reta e vou fazer a mesma coisa que eu fiz nos ganchos. Vou passar a reta com 1 centímetro, então eu vou da ponta dessa perna até a ponta da outra perna. Vou passar a reta com 1 centímetro e overlock na ponta. Prontinho, fiz a costura das entrepernas, overlock reta. Agora eu vou colocar o meu elástico. Então aqui eu já cortei o elástico. Como a minha cintura é 70, né, eu dividi 70 por 4 e o resultado eu multipliquei por 3, que deu 52,5. O meu elástico eu cortei com 54,5, coloquei mais 2 centímetros para a margem de costura. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é passar a reta no meu elástico aqui na pontinha e só dobrar e passar uma outra reta. Não precisa passar overlock porque vai ficar por dentro o elástico, tá bom? Depois que eu costurar ele estiver fechado, eu vou fazer 4 marcações para dividir ele em 4 partes. Então aqui já vai ser uma marcação, eu vou esticar e fazer a outra marcação aqui. Depois eu vou dobrar no meio, marcar essa ponta e a outra ponta, para eu ter 4 partes iguais. Aqui eu fechei o elástico. Já marquei as 4 partes. Aqui, ó. Aqui. 4 partes iguais, tá bom? Tá todo marcadinho. A costura conta como uma marcação, uma costura. Agora eu vou marcar a cintura da minha calça em 4 partes iguais também. Eu já tenho as costuras dos ganchos, que eu considero uma marcação. Eu vou unir aqui as duas. Vou pegar essa ponta, vou fazer outra marcação. Vou acertar aqui de novo, pegar a outra ponta e fazer também uma marcação. Agora eu vou juntar as marcações do elástico com as marcações da cintura. Vou pegar aqui, primeira marca da costura do elástico e vou unir com o gancho costas, na parte de dentro. Vou colocar aqui, ó, a ponta do elástico com a ponta da cintura da calça. Vou colocar um alfinete. Vou pegar a próxima marcação do elástico e unir com a próxima marcação da calça. Olha, marcação da calça, marcação do elástico, vou juntar as duas ponta com ponta e deixo um alfinetinho aqui. Próxima marcação. Costura do gancho frente com a marcação do elástico.
ponta com ponta, alfinetinho e a última marcação. Aqui já dá pra perceber que o elástico é menor que a medida da cintura da calça. E é exatamente para isso que nós vamos colocar o elástico, para ajustar a cintura. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o overlock aqui na ponta, mas esticando o elástico. Eu vou esticar, vou juntar a ponta do elástico com a ponta da cintura da calça e vou passar o overlock aqui na pontinha, unindo esses dois. Amores, olha só, o elástico costurado, olha como fica, tá? Aqui só o overlock. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dobrar pra dentro, vou esticar, passar a reta aqui na pontinha e mais uma reta aqui no meio. Eu acho que fica um efeito bacana. A essencial é essa da ponta, a do meio é só pra dar um charme. Olha só que bonitinho fica. Duas costuras fica mais charmosinho do que uma só, tá bom? Ó, duas costuras. O que eu vou fazer pra fingir que ele tem um cordão? Eu peguei uma tira aqui do tecido, nem tá muito reta essa tira, mas eu vou usar ela mesma. Vou dobrar a ponta, a outra ponta, vou dobrar no ferro para ficar mais prático. Depois eu dobro no meio, vai ficar uma tirinha assim. E eu vou passar uma costura dos dois lados para depois costurar na frente só para fingir que tem um cordão. E a barra, como eu deixei 5 centímetros, eu vou dobrar 2,5, vou dobrar de novo e vou passar uma costurinha aqui. Não precisa de overlock. Ai, que alegria! Calça feita, olha só a barra. Ficou mais larguinha aqui a costura. E a tirinha, o viés da cintura, só pra parecer que é um cordãozinho, tá vendo? Eu fiz o viezinho com a costura dos dois lados. Costurei ele bem no alinhamento da costura do gancho frente. Dei um nozinho na ponta, só pra dar um acabamento melhor. E aí eu corto esse excesso que fica aqui. Agora vou passar e provar.